Sem dúvidas, uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram todo santo dia é: Vini, como você opera? Qual o seu setup ou qual a sua rotina para operar o mercado? E no vídeo de hoje eu vou tentar trazer da maneira mais breve e específica possível qual o meu script, o meu passo a passo para fazer dinheiro no mercado e mais do que qualquer outra coisa, antes de operar, antes de lucrar. Como eu visualizo o preço no mercado e como eu consigo fazer dinheiro assim. Eu sou Vinícius Penido, eu vivo no mercado já faz um bom tempo e hoje eu vou compartilhar com você parte da minha estratégia e parte do meu operacional. Eu opero segundo o modelo do institucional, do trade institucional, do Smart Money Concepts. E hoje eu vou te explicar como eu aplico isso. Basicamente, eu opero 3 mercados: cripto, forex e B3. Cripto eu opero principalmente Bitcoin e LDO, que são muitas moedas com volume, né? Também opero às vezes ADA Cardano, Ethereum, essas outras moedas. Mas criptomoedas eu também opero e é um setup um pouquinho diferente. Eu não opero tanto day trade lá, eu opero mais swing trade. Por ser um mercado com movimentações um pouco diferentes, eu prefiro optar pelo swing trade, que me permite operacionalizar com uma forma mais tranquila e menos arriscada. Na B3 e no Forex, eu opero geralmente day trade quando não é scalp, tá? E hoje eu vou te explicar como. Primeira coisa que eu faço é olhar o time frame maior possível, que é o gráfico semanal. No caso, a gente está aqui no euro e você vai ver que meu gráfico está cheio de desenho. Então, posso até pegar aqui um limpo para a gente fazer essa análise do absoluto zero. Esse aqui é o gráfico da Wanda, vou remover todos os desenhos. Wanda é uma corretora de Forex, tá? Só para quem não entendeu. Bom, no gráfico semanal do euro, o que a gente percebe? A gente percebe que houve um ataque dessa região aqui abaixo, tá? Um ataque dessas mínimas que estavam relativamente alinhadas anteriormente, e a gente deu uma pernada de alta muito forte, que foi rejeitada principalmente por conta desse Fair Value Gap. Então, a gente viu o euro entrando numa movimentação de baixa relativamente. Se a gente observar que a gente não foi capaz de quebrar essas máximas, a gente está lateral, mas é bem provável que o candle semanal venha um pouquinho mais para baixo até o final dessa semana, que acaba amanhã, né? O mercado Forex funciona 24 horas por dia, 5 dias por semana, ou seja, sexta-feira ele fecha e abre de novo no domingo. Se a gente botar aqui no gráfico diário, a gente já consegue ter uma visão um pouquinho mais precisa. No gráfico diário, a gente percebe que ele rejeitou aquele Fair Value Gap do gráfico semanal e virou a mão para baixo. E depois disso, rolaram várias oportunidades. Então, digamos que eu, Vini, quero operar. Eu, Vini, opero em um horário específico. Eu tenho um operacional que me permite operar em um horário específico e eu opero todo dia às 11 da manhã aqui do Brasil. Horário de Brasília, no caso. Então, todo dia, às 11 horas da manhã, eu vou procurar meu operacional. E eu vou te mostrar o que eu faço para isso. A primeira parte eu acabei de explicar, olhar os time frames maiores e entender para onde o mercado está se direcionando. Nesse caso, eu olhei para o gráfico semanal e para o diário e percebi que a movimentação é naturalmente de baixa. Mas não adianta, isso não é o suficiente porque eu estou olhando uma movimentação muito micro, que eu vou operar um time frame muito pequeno, 5 minutos e às vezes até 1 minuto, quando não é 30 segundos. Então eu preciso ter uma visão muito específica do que vai acontecer agora. E nesse caso, a gente consegue observar aqui, no de 4 horas, a gente veio atacar essas mínimas aqui e sweepou uma sell side liquidity, tá? Porém, entretanto, todavia, a gente rejeitou este Fair Value Gap do gráfico de 4 horas, ou seja, a gente vai dar continuidade de baixa. O mercado tem sim uma tendência de continuar caindo. Então, deixa eu contextualizar vocês. Número 1, eu vou olhar o higher time frame, o time frame maior, ou seja, eu vou olhar os higher time frames, principalmente semanal e diário, e vou entender o que eles estão dizendo. Nesse caso, os dois estão com uma movimentação de baixa, então consigo ter clareza. Número 2, eu vou olhar os principais pontos de interesse, o POI, né, que a gente chama em inglês, do gráfico de 4 horas e ver como o preço está movimentando. No caso, no de 4 horas, eu já consegui observar que há essa sell side liquidity que foi sweepada, mas é bem provável que o preço dê continuidade de baixa. Por que, Vini? Por que você diz isso com tanta veemência? Porque eu percebo que a gente falhou em quebrar todas as máximas possíveis e percebi que aqui nos time frames menores a gente vai ter falhado também. Estou dizendo isso porque eu operei hoje o euro e eu consigo dizer isso para vocês. Então, de uma hora, a gente vê essa rejeição sendo concretizada. E como eu falei, eu opero todo santo dia ao vivo com os meus alunos no gráfico de 5 minutos e de 1 minuto. Então, eu vou descendo os time frames até clarificar a minha visão. Ou seja, esse é o ponto número 3. Depois de entender o que os tempos gráficos maiores, tanto diário quanto semanal quanto de 4 horas dizem, eu vou procurar nos lower time frames, nos time frames menores, entradas, tá? Por quê? Porque é justamente ali que eu quero operar e é justamente ali que eu vou encontrar o meu setup. Então, a gente vai vir aqui no de 15 minutos e vai começar a procurar. No caso, eu operei 11 horas da manhã. Então, tem que entender o cenário que estava se desdobrando na hora. Eu já sei o que aconteceu. Eu não consegui pegar o trade de hoje, mas eu vou explicar para vocês o racional por detrás. O mercado estava esticando para cima em 11 da manhã e ia sair um dado econômico muito importante, que é o dado, se eu não me engano, o número de vendas no mercado imobiliário americano. Isso é movimentar o mercado, geralmente traz mais volatilidade. Então, eu decidi não operar por enquanto. Mas a minha visão era, o mercado tem sim uma probabilidade de continuar caindo, porque a gente não sweepou essa sell side da maneira que eu esperava. Eu esperava que fosse ser um sweep rápido com uma virada de mão veemente. Isso pode até ter acontecido, mas parece que não foi um movimento muito orgânico. Como que eu cheguei a essa conclusão? Eu olhei o gráfico do dólar, tá? O DXY, o DXY, tá? Que é basicamente o índice do dólar. É um
para o oposto ao euro, né? Ou seja, o dólar sobe, o euro cai, dólar cai, o euro sobe. E a gente percebeu que estava rolando uma movimentação de alta, de baixa, quer dizer, não muito natural, tá? Se olhar nos 15 minutos, você percebe o dólar tinha caído muito forte e isso não estava me deixando tão seguro. Eu achava que a gente precisava subir mais um pouco. Isso colaborou para minha visão de baixa para o euro, tá? Porque por mais que eu tivesse com viés de alta nos time frames maiores, ou seja, o dólar me trouxe uma confluência. Então eu trouxe mais um ponto aqui para nossa análise. Eu usei como 2.1, digamos assim, o DXY como confluência. O que é uma confluência, Vini? Olha, se você quer atravessar a rua, você tem que olhar os dois lados. Ou seja, você quer uma confluência que tanto a mão direita quanto a mão esquerda não esteja vindo nenhum carro para que você possa atravessar a rua. A mesma coisa acontece no mercado. A confluência que eu usei aqui foi, olha, se o dólar sobe, o euro cai, o dólar cai, o euro sobe, eu tinha que entender, o dólar tinha, para o euro subir, o dólar tinha que cair e vice-versa. Como eu acreditei que a movimentação de baixa do dólar, ou seja, o que gerou essa movimentação de alta do euro, não foi muito natural, foi uma movimentação de manipulação, eu entendi que isso aqui daria uma continuidade de baixa. Então era bem provável que a gente lateralizasse aqui, eu achava que ia subir até um pouco mais para cair, porque na minha visão a melhor venda possível aqui viria de qual maneira, Vini? Seria assim, ó, traço uma Fibonacci do topo até o fundo e percebo que a gente tem aqui a zona de equilíbrio. O que é a zona de equilíbrio? A gente divide o mercado em duas zonas, prêmio e desconto. Prêmio aqui em cima, desconto aqui embaixo. Eu quero vender caro, né? Se eu quero vender caro. Então eu quero vender acima dos 50%. Então o ideal, a nossa venda seria aqui em cima. Só que não aconteceu isso e eu fiquei esperando isso acontecer. Se a gente botar no de um minuto, a gente vai conseguir observar com mais prudência e mais clareza o que aconteceu e eu vou te explicar como que eu não consegui pegar o trade. Assim que começou, o mercado manipulou lá em cima e eu estava esperando gerar o primeiro Fair Value Gap vendedor. O que eu faço às 11 horas da manhã? Eu espero gerar o primeiro Fair Value Gap a favor do movimento que eu quero surfar e entro nesse Fair Value Gap. Vini, o que é um Fair Value Gap? É uma ineficiência. Quando o mercado deixa um Fair Value Gap, significa que o institucional ainda não conseguiu preencher todas as ordens remanescentes naquela região. Então eu teria que esperar o preço retestar ali para eu conseguir pegar a venda. E foi exatamente isso que o preço fez aqui. Ele gerou um Fair Value Gap no gráfico de um minuto, e como eu queria vender, era só esperar isso acontecer para eu conseguir executar. Vini, mas você não falou que achava que o preço ia subir? Sim, a minha expectativa era de ver logo uma movimentação de alta assim que abrisse a janela de 11 horas, mas não foi isso que aconteceu. O mercado já virou a mão logo de cara, e o que eu fiz foi deixar uma ordem a limite no meu MetaTrader, com o stop acima desse topo, nem foi um stop tão alto, e o alvo aqui nessas mínimas aqui, tá? E você vai ver, o preço chegou a tocar no Fair Value Gap, mas não tocou na minha entrada, tá? E o que aconteceu foi que eu não consegui pegar a operação, mas eu acertei ao vivo, inclusive eu estava ao vivo com os alunos e alguns alunos conseguiram lucrar. Por quê, Vini? Porque no mercado de Forex existe uma dinâmica muito específica, que é o spread. O spread é basicamente a diferença entre o preço e negociação, porque como o mercado de Forex não existe uma mesa negociadora, não existe essa história. Por exemplo, eu botei minha ordem 22, tá? A ordem 22 aqui na Wanda, que é outra corretora, foi executada. Mas onde eu opero, que é na FTMO, que é uma mesa proprietária, que opera com capital de terceiros, eu não consegui ser executado. Mas de qualquer forma eu acertei a operação. Então, esse aqui é o script que eu uso para operar. Eu sei que isso pode parecer muito complexo logo de cara, mas isso é mais simples do que você imagina. E hoje eu consigo acoplar isso à minha rotina e operar isso com a maior facilidade e continuar vivendo a minha vida numa boa. Eu uso os time frames maiores para entender o viés do mercado para onde ele pode ir, uso os pontos de interesse de 4 horas para entender qual será a possível expansão ou retração do preço, uso o dólar como confluência para tomar uma decisão mais clara e uso uma entrada no time frame menor para conseguir pegar em cheio o movimento e conseguir ganhar dinheiro. E essa entrada geralmente vai vir em um Fair Value Gap e geralmente eu vou botar a entrada de 2 para 1. Se você tiver uma assertividade de 40% nesse modelo, você já consegue ser lucrativo e já consegue tirar pelo menos uns R$2.000, R$3.000 por mês quando você é iniciante no mercado. Se você gostou do vídeo, se te ajudou, se foi esclarecedor, eu sei que foi muita informação, volta um pouquinho e assiste tudo de novo. Essa é a maneira que eu opero no mercado de Forex. Cripto, B3, eu posso operar de outras maneiras no de Forex também, mas esse é o modelo mais simples na minha visão. Se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever no canal e acompanhar os vídeos futuros, porque aqui a gente compartilha muito conteúdo de altíssimo valor. Tamo junto, é só o começo, e eu sugiro assistir essa aula sobre Fair Value Gaps, que vai aparecer agora na tua tela, que vai te explicar um pouco mais sobre esse conceito que eu abordei aqui nessa aula em alguns momentos. Tamo junto, só o começo e até.